CoachCast no ar, mais um episódio para você, para a sua carreira, para a sua liderança e para o seu negócio. E hoje eu recebo aqui Eduardo Camargo, ou Edu Camargo, se ele me permite chamá-lo assim. Quem é Edu Camargo? Edu Camargo é de São Paulo. Quem a gente estava falando, morei quase grande parte da minha vida aqui, tive algumas experiências fora do Brasil, graduado em administração pela FGV, queria muito, logo que me formar, trabalhar com startup, mas o ambiente na época nem o Nubank existia, né? Então, na época que eu me formei, então acabei indo para outro caminho, Venture Capital, fiquei bons anos em Venture Capital, aí sim pulei para o lado do empreendedorismo, com 2 empreendedores americanos, estavam vindo aqui para o Brasil, fiquei com eles quase 4 anos também, a empresa hoje é um unicórnio, né? Então a gente ser um dos primeiros funcionários aí de uma empresa que ficou gigantesca no setor de B2B, né, infraestrutura, foi muito legal, tocava a parte financeira, novos negócios, fazia todas as captações de dívida e de equity. Fui estudar fora, fiz MBA em UC Berkeley, né, a faculdade que hoje mais forma empreendedores no mundo. Montei meu negócio, toquei esse negócio, anos difíceis aí durante a pandemia, vendi em 21, e desde lá estou com 2 grandes focos aqui, que é o mercado de fintechs, bancário, né, tanto B2C quanto B2B, trabalhando para grandes fintechs, tanto do Brasil quanto fora do Brasil, quanto também no mundo da educação. Então, há um pouco mais de 2 anos estou montando cursos de empreendedorismo, né, focados em formação e transformação de empreendedores, mas também intraempreendedores, né, pessoas que querem inovar dentro da sua realidade, né? Então, versão bem resumida, casado, pai da Georgia, da pequena Georgia que acabou de fazer 2 anos. Opa! Mas esse é o resumo pocket aqui sobre o Edu. Legal. Não, muito bacana. Eu conheci o Edu num outro grupo aí, que compartilharam um link lá de um podcast, assisti o podcast inteiro, achei fantástica a história. Legal. Vamos fazer um convite para esse rapaz aqui também, né? Vem aqui Obrigado contar pelo essa convite. trajetória. E me diz um Obrigado pelo negócio, convite. lá no comecinho da administração, Edu, foi por qual motivo que você resolveu fazer administração? Engraçado, porque meu pai ele fez ciências contábeis na FMU, na época, e meus 2 irmãos, eu tenho um irmão mais velho que fez direito e um irmão do meio ali que fez arquitetura e depois engenharia. E aí, quando eu estava para me formar, eu fazia um colégio aqui em São Paulo, que é o Porto Seguro. O Porto Seguro tinha um colegial técnico. Basicamente, você já tinha várias matérias de administração dentro do colégio. E eu gostei muito, achei super legal. Já tinha que fazer um estágio na época, então tinha 120 horas de estágio obrigatório ali com 15 anos de idade. Trabalhei numa trading que chama Coimex, lá na Avenida Paulista. E falei, pai, acho que eu quero fazer administração. E aí ele falou, não, administração é muito generalista, esse negócio aí tem que fazer alguma coisa mais específica e tudo mais. E ele falou, tudo bem, quer fazer administração? Eu só pago se for na FGV. Ou você faz USP, faz FEA, ou FGV, que é a única privada que eu pago. E aí acabou que eu passei na FGV, ele acabou me ajudando ali, né? Aliás, meu pai ajudou sempre muito em termos de educação, depois até quando fui fazer MBA fora, ele foi super importante para conseguir equilibrar todas as contas. Mas foi por isso, foi porque eu já tinha feito, eu achava que era uma área que me abriria mais oportunidades. Eu acho que se você não faz administração na graduação, é interessante fazer administração depois. Eu conheço muita gente que faz uma faculdade talvez um pouco mais especializada, né, e aí faz administração depois com MBA ou com algum outro curso. Mas foi por isso, foi porque eu já tinha feito um pouquinho e me parecia uma área que iria abrir mais oportunidades, né, à medida que eu me graduava. Que legal, porque alguns dizem, não sabe o que fazer, vai fazer administração, não Esse sabe era o que trabalhar, vai ser vendedor, né? Só que não é bem assim também, né, Edu? Não, eu acho que assim, você entender que você gosta de negócios, eu acho que era uma coisa que eu sempre soube, né, assim, como eu já tinha tido essa experiência de estágio ali com 15 anos de idade, já tinha trabalhado dentro de empresa, eu gostava de negócios, eu acho que negócios, não existe uma faculdade de negócios, né, a gente fala faculdade de administração, mas é a mais próxima de você aprender a fazer negócio. Quando eu digo fazer negócio, ninguém faz negócio sozinho, né, é você entender o que você tem a oferecer,
o que você precisa contratar e encontrar ou alguém que queira o que você tem a oferecer ou que possa oferecer o que você precisa. E acaba nascendo os negócios. O negócio, no final do dia, ele precisa ser bom para todo mundo. Então, quando você tem uma formação em administração, eu acho que ela te dá um pouco dessa visão de como eu encontro o que eu preciso e como eu ofereço para as pessoas o que eu tenho e elas precisam. E aí sai negócio, né? E o negócio essa visão de benefício mútuo, triplo, todas as partes que estão envolvidas ali têm que se beneficiar e acho que a administração ajuda nessa visão, né? Que legal, não, sem dúvida alguma. Agora, uma curiosidade, você fez um MBA lá nos Estados Unidos, os nossos mercados são totalmente diferentes, o jeito 100%. de fazer negócio, o americano é de um jeito, o brasileiro é de outro, até tem uma pesquisa, não lembro de quem que é, que o americano é 4 ou 5 vezes mais produtivo que o brasileiro, ou seja, um americano faz mais ou menos o que 4 brasileiros fazem, né? Como é que você vê essa Exato. diferença aí na prática aqui? Não, é real. A gente tem uma cultura, principalmente em São Paulo, mas no Brasil como todo, uma cultura americanizada, né? A gente consumo de tudo cultural, né? Filmes, séries, artigos, a gente acaba, esportes, né? Então a gente tem está muito exposto à cultura americana, mas morar lá é totalmente diferente. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com americanos foi quando eu estava nessa empresa de infraestrutura. Eu tinha ido morar 2 semanas lá em Baltimore, que a gente estava fazendo um roadshow para uma captação que a gente fez de $100 milhões. Então a empresa estava crescendo muito, foi inclusive a Accel Partners, que é um dos principais fundos de investimento hoje nos Estados Unidos, que acabou entrando. E aí eu fui trabalhar com uma empresa, que era a empresa que estava assessorando a gente nessa movimentação. E já eram só americanos que trabalhavam lá. E aí eu lembro que eu cheguei, o americano estava comendo na mesa dele, né? E aí eu falei, vamos almoçar? Vamos descer lá para comer alguma coisa? Aí ele perguntou para mim, mas por quê? Você quer discutir alguma coisa aqui do deal, da oferta que a gente está fazendo? Eu falei, não, só queria almoçar, assim, eu tô com fome, acho que você também. A gente testa 1 horinha aqui, né? Eu sei que a lei trabalhista é diferente, mas eu imagino que você tem 1 hora aqui também. E aí ele falou, não, eu tô muito focado aqui, eu preciso entregar as coisas que eu tenho que fazer. Era uma salada, um lanche que ele tava pegando, né? E esse foi o primeiro contato que eu tive. Então o americano, ele tem essa noção de produtividade, acho que um pouco diferente da nossa, né? A gente vê valor em tomar um cafezinho, a gente tá até conversando aqui antes, né? Tomar um café, marcar. Acho que a gente tem muito isso. O americano cara, eu preciso ou não preciso marcar essa conversa com você? O objetivo dela é claro, não é claro, e eu acho que o americano, ele, quando ele percebe que, na média, tá, tô falando, não são todos assim, mas quando ele percebe que o contato que ele tem com você dificilmente vai gerar algum benefício futuro, ele é sempre muito educado, tá? Acho que isso não tem o que falar, eles são muito educados, mas ele deixa claro de que aquela conversa não faz sentido acontecer, né? E eu já tive várias conversas que a pessoa eventualmente percebeu que eu não trabalhava no mesmo setor dela, que eu não conhecia pessoas que poderiam ajudá-la, que eu não tinha o mesmo objetivo de carreira dela, e a pessoa calmamente, muita educação, sai da conversa e vai ter conversa com outra pessoa. Então foi uma experiência muito interessante. Depois, os meus investidores na empresa eram americanos, então foi bom também eu entender do ponto de vista do empreendedor que teria investidores americanos, como que seria o dia a dia com eles e como que a gente iria conversar, né? Então, assim, até tenho vontade de voltar a morar fora, até mais por questão de qualidade de vida, segurança e tudo mais, mas agora já muito melhor treinado para lidar com um americano que ele pensa de forma diferente. De novo, acho que não é errado ou certo, acho que o brasileiro tem essa personalização, mas ele também é muito improdutivo em algumas coisas, né? Então a gente poderia ser um pouquinho mais americano em algumas coisas, como eu acho que os americanos também tem muito a aprender com a gente, né, em algumas outras questões de trabalho. Mas foi uma experiência bem curiosa, ficar 2 anos lá. Tava morrendo de vontade de voltar para o Brasil, mas tem algumas coisas que eu sinto saudade ainda. Morei na Califórnia, né, então Califórnia é uma geografia incrível, então sinto um pouco falta também de ir para lá. Não, bem interessante. Agora, será que essa objetividade deles é também um pouco do resultado financeiro? Os americanos têm um resultado financeiro muito melhor que o nosso, né? Será que isso também tem um pouco a ver? Eu acho que tem uma questão até histórica e religiosa aqui, e cultural no final do dia, que é a percepção sobre o lucro, né? Sobre o resultado, sobre... acho que o brasileiro, na média, a gente ainda vê
o lucro como um erro, como uma coisa errada. A nossa relação, eu trabalhei quase minha vida inteira com crédito, né? Então, a gente tem uma relação com crédito estranha. Você fala crédito, as pessoas viram a cara, elas entendem de uma forma errada. Os Estados Unidos é o país mais endividado do mundo, né? E isso permite com que ele consiga crescer. Então, eu acho que o americano, culturalmente, ele já foi condicionado a entender que é ok ganhar dinheiro e é ok você separar as pessoas pela probabilidade que ela tem de dar algum retorno para você ou não, né? E eu acho que eu digo que o americano ideal é o americano que teve interações com o resto do mundo, viajou, teve essa interação com outras partes do mundo e aprendeu, mas que ele mantém essa visão muito eficiente de com quem vai conversar, por que vai ganhar dinheiro, não vai ganhar dinheiro. E quando você aprende a não levar para o pessoal, que é uma coisa que obviamente demora, você começa a entender que a gente também deveria ser um pouquinho mais assim. Eu acho que a gente acaba sendo muito improdutivo e muito por educação. Às vezes, marcar aquele papo de meia horinha que... Assim, eu sempre falo, por padrão, minhas reuniões são de meia hora, porque se a gente não consegue conversar uma coisa em meia hora, dificilmente a gente está sendo produtivo com o nosso tempo, e a gente precisa ser produtivo porque, por exemplo, tem família, esposa, filho, então assim, você tem que ser produtivo na tua parte do trabalho para você conseguir gastar tempo com esporte, com saúde, com a tua família. Então, também é um compromisso que você tem com as outras esferas da sua vida, você tentar ser o mais produtivo possível no teu trabalho, né? E eu super concordo contigo. Eu acho assim, quando a gente fala em tomar um café e coisa, é para realmente fazer trocas. Exatamente. Eu gosto muito de networking, sempre gostei, mas eu acho que assim, nas relações nossas, né, você com a relação com a sua esposa é uma troca, né? A relação com a sua filha vai ser sempre uma troca, você ensinando, aprendendo com ela, e as relações profissionais, por que não, né? A gente tem que, acho, perder esse medo aí, hein, Edu? Exato, eu acho que assim, a gente tem que sempre, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então é sempre bom você manter a tua rede de relacionamento muito aberta. Eu dou muita aula de neuroempreendedorismo, né? Que é a neurociência focada ao empreendedorismo. Eu falo que grande parte do processo criativo e de crescimento é você estourar a sua bolha e você interagir com pessoas que você não está acostumado. E acho que isso é parte desse processo de fazer networking fora dos locais que você está acostumado. Mas eu sempre digo, com interesse legítimo em transformar essa interação em algo produtivo. Seja você aprender alguma coisa, seja você ensinar para aquela pessoa com quem você está iterando alguma outra coisa, e existir uma troca. Eu acho que é ruim quando esses cafés ou essas reuniões não têm nenhum objetivo pré-determinado, né? Mas é importante. Eu acho que é assim, eu sempre falo assim, você quer empreender, você quer ser líder, você quer inovar, tenha pelo menos uma conversa desconfortável por dia. O que significa isso? Converse com alguém que não é do seu ciclo, que não fala as mesmas coisas, que não pensa da mesma forma, porque você vai aprender, você vai ensinar, e os dois vão sair daquela interação melhores do que entraram. Então, eu acho que é importante também, viu, se provocar. Mas, de novo, depois que esse call foi marcado, esse café foi marcado, essa reunião, entra nela com uma intencionalidade do que você gostaria de retirar. Não deixa de forma passiva as pessoas tomarem conta da tua agenda, né? Toma você conta e fala assim, não, tudo bem, é um call de meia hora ou é uma reunião de meia hora que eu vou ter, qual que é o meu objetivo? Não precisa escrever, não precisa, né? Mas pensa, o que eu quero tirar dessa interação? Ou o que eu quero que a pessoa tire de mim dessa interação, né? Então, acho que isso a gente deve fazer e faz bem. Que legal, sem dúvida alguma. Super concordo contigo. E aqui o CoachCast é uma dessas oportunidades que eu tenho de estar com gente incrível aqui de várias áreas, de gente que faz de fato, né? Eu não trago só, às vezes tem um ou outro aí que é mais, aquela pessoa mais, vamos pensar que seja, por exemplo, aquele da Startse, o Maurício Benvenuti esteve aqui uma vez que lançou um livro, né? Mas assim, esse tipo de interação também ela é muito legal, aprendemos muito, trocamos alguma coisa, traz alguma coisa para o público, porém, tem que ver assim, quem é que faz de fato tudo acontecer, né? Então, você é um cara que está fazendo acontecer, poxa, você tem uma história incrível, estudou fora, já participou de um unicórnio, né? Já lançou um unicórnio no Brasil e espero que venham outros tantos aí pela frente.
Estamos trabalhando nesse... Mas é engraçado, porque eu tô no momento agora que as prioridades mudam muito, né, do que a gente gostaria de fazer e do que a gente tem de relação com o trabalho, né? Acho que a gente, às vezes, olha para o trabalho como a forma de eu dar minha bolada, né? Eu vou abrir uma empresa, quero tirar, né, milhões da empresa e tudo mais. Eu acho que hoje, a partir do momento que a minha filha nasce, muito da prioridade vira como eu consigo ter a realização que é importante para mim no trabalho, né, ou nas relações de trabalho como um todo, né, mas e como eu consigo, obviamente, ter uma renda para viver confortável. A gente sabe que no Brasil é um dos melhores países do mundo para você viver se você tem uma renda boa, né, e um dos piores a você viver se você não tem. Então, assim, como que ao morar no Brasil a gente consegue manter um nível de conforto, uma segurança, sem ostentação, claro, mas num nível saudável, mas que eu consiga voltar para casa, ter saúde mental, ter saúde física, brincar com a minha filha, não chegar estressado a ponto de não conseguir interagir. Então, eu acho que a gente também vai aprendendo a como eu faço acontecer, como eu entrego o resultado, como eu entrego mudança positiva, mas que às vezes a mudança positiva também está dentro de casa, está dentro das relações que a gente tem com amigos, com parentes, né? Então a gente vai conseguindo, à medida do tempo, equilibrar essas duas coisas. E eu acho que quando você faz isso, você entrega, inclusive, coisas melhores no ambiente do trabalho, porque você está muito mais focado no que é importante na vida, não é crescer a qualquer custo, não é crescer de forma antiética, não é deixar ninguém para trás, é construir junto das outras pessoas também, né? Então, acho que esse é um aprendizado que a gente vai tendo à medida que a carreira vai avançando, a gente vai dando alguns check the boxes, né? Então, já fiz tal coisa, fiz tal coisa, fiz tal coisa, fiz tal coisa. Aí você fala, putz, já fiz tudo isso, agora o que é o próximo projeto ressignificado que eu vou ter aqui depois que eu já fiz todas as outras coisinhas pequenas, né? Que legal. Você tem uma empresa atualmente? Tem uma empresa, a gente monta, transforma pessoas em empreendedores no final do dia. Então, a gente pega pessoas que têm o sonho de empreender, muitas pessoas que estão no mercado de trabalho hoje, e têm muita vontade de viver, eu brinco, viver da própria arte, né? A pessoa que fala, não, eu gostaria de criar alguma coisa, eu gostaria de criar alguma coisa que fizesse sentido para o mundo, que me conectasse mais com o meu propósito, que me desse uma renda mais garantida. Acho que as pessoas estão com muito receio hoje de perder emprego, né? Muita gente assustada com inteligência artificial, com tudo que está acontecendo. Então, a ideia é pegar na mão dessas pessoas e levar elas do ponto A para o ponto B. E o ponto B, eu digo que não precisa ser um unicórnio, não precisa ser uma empresa gigantesca, uma empresa... Mas, putz, vamos pegar um negócio que te conecta com o teu propósito, te dá uma renda, te dá qualidade de vida, te dá a oportunidade de, eventualmente, tirar umas férias a mais no ano do que você gostaria, te permite viajar e trabalhar do local que você está viajando, te permite ter escolhas na vida, né? Poder escolher trabalhar numa empresa ou não, né? Eu acho que criar um negócio te possibilita ter essa liberdade. É difícil pra caramba, é uma jornada... Eu não sou simplista, eu falo para as pessoas, olha, empreender é uma jornada talvez das mais difíceis que tem, mas eu acho que quando você chega no outro lado, ela é uma das jornadas mais libertadoras também, né? Então, ajudar. No final do dia, o que eu gosto de fazer hoje é ajudar as pessoas a transformar os seus sonhos em negócios, e aí com esses negócios, elas terem a liberdade de viver a vida da forma que elas quiserem, principalmente sem o medo ali de ser demitido, sem o medo de estar suscetível a uma reestruturação. O termo hoje de Delphi é reestruturação, né? Estamos passando por uma reestruturação, e aí você é um profissional caro, mas muito bom, mas que acaba sofrendo uma movimentação. Então, como se antecipar isso? Como já pensar em alguma coisa que você pode abrir? E hoje é um momento na história que talvez seja mais fácil você criar um novo negócio, né? A AI, ao mesmo tempo que está destruindo muitos empregos, está criando muitas indústrias. Então, acho que com a forma certa de assessoria, de mentoria e de trabalho em cima disso, as pessoas conseguem fazer essa transição entre o mundo CLT e o mundo do empreendedorismo. E eu sempre falo, com muita dose de realidade. Eu não passo a mão na cabeça, eu não falo que é só acordar cedo, é só trabalhar pesado. Eu falo assim, gente, tem que trabalhar de forma inteligente, com método e, principal, com validação, com receita. Eu não acho que ninguém deveria largar
o próprio emprego, a própria carreira, se você não tem, de fato, receita, nota fiscal emitida e coisas do gênero para começar a empreender, né? Então, acho que eu nunca larguei o empreendedorismo e agora eu estou, de fato, de cabeça nisso, né? Que legal. E, Edu, você falou uma coisa aí muito interessante, né? Para quem quer fazer uma transição de carreira, quer empreender, né? Eu atuo também muito forte com isso, tanto com coaching quanto mentoria. Eu Sim, venho os profissionais, às vezes eles querem, estão insatisfeitos, eu quero uma outra luz, né? E a sim, gente tem uma série de gurus da internet. Tome sim. banho de gelo, acorde às 5 da manhã, tem o clube das 5 da manhã. O que você acha destes movimentos, assim, de gurus? Eu acho que, assim, o problema desses movimentos, que eu vou chamar de não legítimos, porque são pessoas que mexem mais com o teu emocional do que com qualquer coisa, dão resposta simples, a fórmula mágica de uma semana faturar 7 dígitos e tal. Eu acho que o problema disso é porque, assim, eles acabam pegando as pessoas que estão morrendo de vontade de se mexer, e dão uma fórmula que é falsa, mas rápida, para a pessoa chegar no objetivo final. E aí tem uma coisa muito ruim, porque a jornada de empreender, a jornada de criar um negócio, ela é muito difícil e ela precisa ser, porque se ela não for, qualquer pessoa pode fazer, né? Então, não é assim que funciona. A gente sabe que as coisas que valem a pena na vida, elas dão um pouco mais de trabalho. Senão todo mundo faria tudo, e aí não seriam as coisas boas da vida, seriam coisas normais, porque são coisas que tá todo mundo fazendo. Automaticamente tem que ser difícil, né, para valer a pena, mas isso precisa ser impossível, tá? Eu acho que esse que é o ponto também. Não é, principalmente se você pega alguém que entende para te ajudar, sai da esfera do impossível e entra na esfera do possível, ainda difícil, muito mais fácil para você estar alguém do lado. Mas o ruim para mim é porque as pessoas que sujam o nome, né, do aconselhamento ali, e usam essas fórmulas fáceis, elas diminuem o trabalho de quem está fazendo um trabalho muito sério. Então, eu tive um mentorado meu que ele falou: olha, Edu, quase não fechei com você, porque um dia antes eu fui conversar com alguns amigos, estava, né, jantando na casa deles, e falei: vou pegar um mentor para me ajudar a abrir meu negócio. E aí os caras, tá louco, vai pegar. E aí eu não vou falar os nomes aqui, mas falaram o nome da gente sabe quem são as pessoas ali que vendem, né, algo totalmente errado. E aí o cara falou: fiquei morrendo de medo, assim, porque meus amigos começaram a falar, começaram a tirar sarro. E ele falou: puta, depois da nossa primeira reunião, do nosso kickoff, que você apresentou um pouco do que a gente ia fazer, eu vi que era diferente. E aí eu fiquei muito tranquilo. Mas eu quase não fechei porque eu estava com receio de ser mais alguma pessoa que faz. E ele falou: porque você fala tão bem, tão fácil sobre o que você faz? Eu falei: cara, qual que é a pegadinha? Eu sempre falo: não tem pegadinha, cara. Eu falo tranquilo porque eu já fiz. E eu já ajudei gente a fazer. Então não é um local de tranquilidade, é fácil, mas e sim, putz, dificilmente você vai me apresentar alguma dificuldade no processo que eu já não vi alguém tendo ou que eu já não passei. Então eu vou te ajudar a passar por essa dificuldade, e todo investimento que você faz para você diminuir a probabilidade de você ter fracasso e ter alguém que vai te ajudar é um investimento bem feito. Então essa é a tranquilidade de quem, de novo, não vai ser fácil resolver, mas eu sei quais são os 3, 4, 5 caminhos possíveis para a gente resolver, e a gente vai tentar todos, um de cada vez. Provavelmente no segundo ou no primeiro você já vai conseguir dar o passo, né? Então, eu acho que o ruim é isso. O ruim é, número um, você pegar uma pessoa que está precisando de ajuda e simplesmente vender um produto e ganhar dinheiro em cima dela. Eu acho isso, para mim, é a barreira do inaceitável, do que eu não tenho respeito algum por quem faz isso. E a segunda é por saber que eu tenho uma coisa tão boa e por causa dessas pessoas tem muita gente que ainda olha com uma certa desconfiança ou com uma certa receio, né, do quanto valioso é aquele investimento, né, aquela assessoria ou mentoria que a pessoa poderia ter. Então, eu acho um desserviço. Eu não sou de ficar nomeando as pessoas e apontando o dedo, porque acho que seria errado do meu lado, mas para quem vai contratar algum serviço desse, eu sempre falo: cara, faz uma boa pesquisa, conversa bastante, pega o histórico dessa pessoa, conversa com outros mentorados, com outras pessoas com quem ela já trabalhou, e não faça uma contratação fácil, assim, tipo, dê trabalho para a pessoa te vender um produto, porque ela vai ter que mostrar que de fato aquilo tem valor, né?
Muito bom, Edu. Eu compactuo exatamente com o que você faz, porque muitas pessoas chegam. Eu atendo numa plataforma aí também como coach, que é o Zen Club, não sei se já ouviu falar. Conhece. É, e o Zen Club tem, assim, eu estou lá já há uns 4 anos, eu gosto muito de atender lá, porque para mim é um laboratório social, um Sim, laboratório que me dá muita retórica, dá muito conteúdo, né, com pessoas incríveis, assim, muita gente querendo sim, transformar suas vidas, e sim, uma grande maioria chega, eu estou vendo como é, porque eu torço o nariz para coaching. Tá bom, mas torce por quê? Porque tem na internet. Não, esquece o que tem no Instagram, o que tem no TikTok, sim, coach que vai mudar o mundo, mentor que não sei o quê, que promete o mundo. Eu não te prometo nada, até porque não é responsabilidade minha te prometer alguma coisa. A única sim. coisa que eu digo é que eu vou fazer um trabalho consistente com você e eu vou te mostrar algumas coisas. Agora, a Sim. ação é toda sua. Se você não É, agir, não adianta. É a mesma coisa que no nutricionista e não seguir a receita dele, né? exato. Eu acho que tem uma parte que as pessoas elas querem, elas procuram investimentos fáceis, né? E eu sempre falo que não existe investimento sem risco, né? Não existe investimento que seja só financeiro. Você tem que ter investimento de tempo, de atenção. Eu sempre falo, pessoal, você quer empreender e você vai fazer esse investimento, eu preciso, eu nego atender, né, algumas pessoas ou ter mentorados que não tem tempo. Eu falo assim, não, me desculpa, se é a sua quinta prioridade, nem eu quero fazer, porque eu vou me sentir mal por você, assim, eu vou sentir que você está jogando dinheiro no lixo, porque assim, a gente vai pegar aquele tempo que a gente interage e você vai potencializar durante a semana inteira. Se você não tem tempo para potencializar isso, para fazer o que a gente está conversando, eu não vou sentir avanço. Não é nem inteligente do meu lado ter uma pessoa trabalhando comigo que não está avançando, porque é ruim para mim, perda de tempo, até mesmo uma pessoa que vai se frustrar com o produto, mas não pelo meu lado, porque ela não está conseguindo. Você se frustrar com a academia, mas você nunca vai na academia, né? Então não tem muita lógica. A academia acaba ficando mal falada, mas para pessoa que não se dedicou a momento algum. Então eu acho que assim, é super importante você conversar com alguém que já passou pelos desafios que você quer passar, porque te salva muito tempo. Mas eu acho que se você não está pronto para se entregar de alguma forma, colocar algumas horas ali para aquilo, não existe. E se alguém te vender alguma coisa que não depende de você, é, dificilmente você deveria contratar, porque é uma fórmula que não existe. Eu não conheço ninguém que nunca fez esforço do lado e abriu uma empresa. Então, é um ótimo sinal também se alguém é um bom profissional ou não, se essa pessoa é dura e realista com você desde o começo, né? Então, eu tento ser com todo mundo. Eu acho que quando eu vou contratar alguém também para, por exemplo, você falou do meu currículo, né? Tudo que eu já fiz muita coisa, mas eu ainda preciso de muita ajuda. Eu ainda contrato pessoas para me ajudar nas áreas que eu não tenho conhecimento. E esse é o melhor investimento que eu faço, porque eu sei que isso vai me cortar um caminho que eu não cortaria do mesmo tempo que eu tenho, né? Então, assim, nas 2, 3 horas que eu tenho para aprender alguma coisa que eu preciso, eu gastaria 8, 10 se eu não tivesse alguém me ajudando. Então, assim, eu faço também, eu pratico o que eu proponho, né? Então, eu acho que esse Uhum. é um outro sinal aqui de que todo mundo precisa de ajuda, né? Só que coisas diferentes, né? Sem dúvida alguma. Eu, assim, tenho experiência, mais de 30 anos que eu trabalho já empreendi, Sim, já trabalhei em multinacional, já, né, um monte de coisa. Voltei para a cadeirinha estudando. Estou fazendo um MBA na PUC de vendas, negociação que e legal, alta performance. que Eu estou legal. sempre estudando. Acabei uma certificação internacional aí de agente de bem-estar e felicidade, Que até em legal. vista dessa NR1 que sai o ano que vem, né? Sim, sim, Até porque eu acredito muito nessa questão de pessoas, e essa era a pergunta que eu ia te falar, né? sim. Como é que se enxerga isso? O resultado é importantíssimo, a performance é importantíssimo, mas nós temos essa peça do quebra-cabeça que são pessoas. E assim, as pessoas elas precisam. Eu sempre falo assim: tem uma frase que, quando eu estava no Itaú, teve um evento do Itaú lá no Expo São Paulo, lá no antigo Centro Imigrantes, né? Gigantesco, eu acho que tinha, não sei, talvez 8.000 pessoas no evento, assim, uma coisa assustadora. E aí tem uma frase que eu ouvi, eles na época chamaram
a Fernanda Montenegro para apresentar, e ela estava super bombada na época, grande, né? Acho que não lembro o que ela estava fazendo lá, era alguma novela que estava muito grande. E aí ela fala uma frase que eu nunca tinha ouvido, por incrível que pareça, e ficou na minha cabeça por muito tempo. Ela falou: existem dois dias que são super importantes na vida de uma pessoa. O dia que ela nasce e o dia que ela entendeu por que ela nasceu. Que fala muito sobre propósito. Então, acho que quando a gente fala de pessoas no final, você precisa conectar essas pessoas com algum propósito. Seja uma pessoa que quer empreender e ela quer se conectar a alguma coisa que para ela é muito importante e que ela quer sentir que naqueles 60, 70 anos que ela teve na Terra e que ela está produzindo, de fato, 30 anos, 40 no máximo, que ela deixou uma marca importante, e aí você pode conectar esse propósito com uma coisa que você vai abrir uma empresa ou com a empresa que você está, né? Você reencontrar dentro da empresa que você está ou em outras empresas, né, que você não está, e você vai procurar essa outra empresa para trabalhar, que te conecte com algum propósito, né, com alguma coisa que você quer deixar de marca. Então, quando a gente fala de pessoas, acho que a primeira coisa é você alinhar essas pessoas com propósito. Se você faz isso, todas as outras esferas acabam ficando um pouco mais tranquilas. A gente fala de saúde mental, a pessoa vai ter mais, porque ela está fazendo uma coisa que no final do dia ela tem uma recompensa. Até mesmo saúde física, porque, por exemplo, a gente come muito ou exagera porque é um senso de recompensa. Se você já tem esse senso de recompensa no teu trabalho, na tua atividade, você já diminui a necessidade de ter um senso de recompensa, eventualmente com alimentação ou coisas do gênero. Então, eu acho que a primeira coisa é você reconectar as pessoas com isso. E a pergunta mais difícil, assim, que eu sempre falo, as perguntas mais difíceis são as que você faz para você mesmo. Cara, se pergunta, o que você veio para cá fazer? Te deram, entrando num campo mais filosófico da vida, né? Te deram uma oportunidade de estar aqui na Terra, você vai ser uma figura passiva ou ativa no teu tempo aqui? Tá bom, decidiu ser passiva, tudo bem. Vai lá, talvez eu nem queira, no meu caso, nem queira trabalhar com você, não por não ter respeito nem nada, mas assim, porque eu quero ajudar as pessoas que têm vontade de ter uma participação ativa no mundo a transformar essa participação ativa em impacto, né? Tá bom, tem propósito, tá bom, agora vamos direcionar, e aí, por exemplo, seja profissionalmente, seja empreendendo, vamos direcionar a tua vida a esse propósito. Vamos entender o que você não está fazendo hoje, que você poderia estar fazendo para se reconectar com isso, né? E aí, a partir disso, é um trabalhinho de montar um planejamento, entender onde a pessoa está, onde ela quer chegar, o que está faltando. Aí entra a metodologia, aí entra a parte que eu falo até mais fácil. O difícil é você entender o que você quer fazer e, às vezes, você não chega nessa conclusão sem conversar com uma pessoa que entende do negócio, que faz você se provocar da forma que a tua família não vai fazer, os teus amigos não vão fazer, porque eles não são treinados a fazer esse tipo de provocação, né? Que legal, Edu. Uau, você deu uma aula aqui sensacional aí de como a gente pode olhar para a nossa vida de forma diferente. Muito obrigado, viu, por ter trazido esses pontos aqui. Não, eu que agradeço. Você Acho que é a falou de base de tudo, Itaú, né? né? Com certeza. Você falou de Itaú, já entrevistei aqui a Fabi Lobato, também trabalhou no Itaú lá, ela foi alguma coisa do marketing, Ah, você chegou a trabalhar na mesma época. eu acho que não, eu trabalhei em 2017 no Itaú, Ah, não tá. sei se... É até a área que eu trabalhei, que era microcrédito, na Aham, época, você vê como é banco, né? Microcrédito era aham. dentro de marketing. Então pode ser que a Ah, gente tenha se conhecido, eu vou até dar uma olhada depois, mas de nome é, não eu lembrei acho que agora. eu não sei se por último, ela deve ter 2, 3 anos que ela saiu, entrevistei aqui, porque ela está num Tá. outro grupo de mentoria que a gente participa junto, que é do Nós por Elas, lá do IVG, do Ah, Instituto sim, Vassalo sim. Moldor, né? Conheço. Ah, legal, a Edna Vassalo lá. E aí ela estava lá, convidei ela também, acho a história super interessante, já conheço ela pessoalmente, também ela mora aí dos lados aí do Brooklyn também. Não, legal. O Itaú é uma escola, assim, é um lugar que eu falo que tem gente que não gosta ou nunca trabalharia em grandes empresas, né? E eu Uhum. entendo, eu sou um pouco dessas pessoas. Mas eu acho que o Itaú é um lugar que, dentro desse mundo de grandes empresas e tal, ele é um lugar de cultura muito forte, é um lugar Uhum. de foco muito grande em resultado, ao mesmo tempo eles valorizam bastante as pessoas, então, assim, é uma escola
eu acho que foi a maior empresa que eu trabalhei, de fato, né, pensando em quantidade de funcionários e tal, e é uma escola muito legal para profissionalmente, assim, então eu sinto que muita gente sai preparado do Itaú até para fazer outras coisas da vida, e foi o meu caso, porque aí saindo de lá, eu acabei abrindo a minha empresa depois, né. Que legal, que maravilha. É. Edu, alguma indicação de leitura, assim, uma leitura de cabeceira, ou um livro que está na sua cabeça, assim, de pronto? Eu sei que não combinamos isso antes, então, às vezes é Sim. pegadinha, né? Mas vai que tem um livro aí que você gosta Não, muito. vamos sim. Eu acho que livro de negócios, eu sempre gosto dos livros da frente ali do Lean Startup, do Startup Enxuta. Então, o Startup Enxuta é do Eric Ries, o Startups Owner Manual, que é do Steve Blank. Steve Blank, eu tive aula com ele lá em Que legal. Berkeley. Ele é professor tanto de Berkeley quanto de Stanford. Aí eu fiz uma matéria com ele, que foi a matéria que, inclusive, nasceu uma empresa depois, a partir desse curso. E um livro que não é de negócios, mas que eu acho que é muito legal, eu até estava com ele aqui, acho que eu tô com ele aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar. Ó, a gente não combinou, mas esse dá para ver aqui. Mas o conteúdo é sempre... Esse é incrível, The Hero with a Thousand Faces, do Joseph Campbell. Que legal. Esse livro é uma bíblia, assim, né? O que ele fala? Ele fala da jornada do herói, né? Sim. E o que é a jornada do herói na sua essência? Ela é uma aula de storytelling. Porque no final do dia, todo mundo quer participar de uma história. Eu sempre falo, você vai conversar com um investidor, você vai contratar uma pessoa para a tua empresa, você vai vender um serviço, você tem que vender uma história, e as pessoas têm que ter vontade de participar dessa história, né? Se ela não é uma história que as pessoas têm vontade de participar, ela vai passar em branco. E a jornada do herói é sobre como contar histórias no final do dia, né? E ele mostra o que ele fala que é o herói com as 1000 faces, né? Porque a jornada do herói foi contada em diversas culturas e diversas... Jesus, por exemplo, é uma história da jornada do herói, né? Então, é super legal porque ele explica todas as histórias e ele te ensina a contar essa história de forma interessante também para as pessoas. Então, esse é um livro que eu recomendo legal. bastante, Então, aqui na Bíblia. Peguem essa dica preciosíssima aqui do Edu, porque isso é fundamental. E o Joseph Campbell tem um outro livro também que eu li no passado e depois eu acabei dando, de vez em quando eu me desfaço, né? Porque senão eu vou ter que ter um espaço só para... eu dei, e senão não tem lugar como guardar, mas é o Poder do Mito também, que é muito bacana. Sim. Super recomendo. Eu gosto de todos os livros que estudam o comportamento humano no final do dia, né? Porque as religiões e as instituições aprenderam a contar essa jornada, as empresas também, então marketing hoje se baseia muito nisso, mas no final do dia é comportamento humano, é você entender o que as pessoas gostam, o que as pessoas querem consumir, o que as pessoas querem estar próximas. Então eu gosto de todos os livros que dão uma estudada, até mesmo historicamente, de casos históricos em que o comportamento humano foi estudado e foi entendido. Então, que legal. Sou muito fã. Muito bom, então. Edu, foi um super prazer te receber aqui. Muito obrigado pela gentileza, tirar esse tempo aí, esses 30 minutos para vir aqui no CoachCast. E se você quiser deixar aí as suas conexões, LinkedIn, Instagram, as suas redes mais ativas, por favor, para as pessoas se conectarem contigo também. Vou passar o meu Instagram, porque lá tem um link com todas as outras redes também. Legal. Então é Edu AS Camargo, tudo junto, no Instagram. Se quiserem seguir, mandar mensagem lá. E lá tem o link também das outras redes, caso queiram acompanhar. Ótimo. Então sigam o Edu Camargo lá. Vamos deixar aqui na descrição desse episódio, no YouTube, no Spotify, em todas as outras plataformas aí. E para quem ainda não está inscrito aqui no canal, seja lá onde for, por favor, se inscreva também. Eu detectei uma coisa, no YouTube, principalmente, 75% de quem assiste não está inscrito no canal. Uma coisa engraçada, né? Vamos pedir para as galera, né, que se inscrevam também e acompanhar essa entrevista aqui maravilhosa. Hoje é dia 24 de novembro. Perfeito. Obrigado, Sérgio, pelo convite. Ao público que está escutando aí, espero que vocês tenham gostado. E o meu conselho é, se vocês têm vontade de empreender ou de fazer a diferença, se mexam em relação a isso. Tem tanto intraempreendedorismo, que é empreender onde vocês já estão e transformar a tua jornada empreendedora em carreira, ou eventualmente fazer isso dentro de outro ambiente, de outra realidade, mas não deixe os medos e as incertezas te segurarem de uma jornada que pode ser transformadora aí para vocês. E, de novo, Sérgio, obrigado pelo convite.
Poxa, bacana. Aí as pessoas que te procurem também, quer empreender, vamos lá, procure aí o Edu. Exato. Com certeza ele tem dicas preciosas aí. Super obrigado, até a próxima. Valeu, obrigado.